O Galaxy A50 foi um dos mais novos lançamentos intermediários da série A da Samsung. Ele vem com um processamento de intermediário avançado e conta com vários pontos interessantes que destacam aos olhos. O primeiro ponto é o design e o segundo é a digital na tela. Mas será que pelo preço ele vale a pena? Então, bora conversar sobre tudo isso nesse review. Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtarez e você está no canal G Tecnologia e hoje eu estou aqui com essa belezura que é o Galaxy A50 da Samsung para a gente fazer o teste de review e eu dar minha opinião final. Será que vale mesmo a pena comprar essa belezura aqui da Samsung? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora porque tem vídeo de segunda a sexta aqui no canal a partir das 6 horas da noite. E lembrando que toda segunda e quinta tem live lá no Instagram às 8 horas com participação de outros youtubers da tecnologia também. Então corre lá no Instagram se você não me segue ainda e segue lá e vai seguir a gente lá nas lives também. Então bora falar aí sobre essa belezura. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Então primeiro nós vamos conversar sobre o design, depois sobre o processamento e por último sobre as câmeras e outros detalhes aqui sobre ele. Então bora lá falar sobre o design dessa belezura. O design é incrível, ele tem uma tela Super AMOLED na proporção 19,5 por 9, com um notch em forma de gota e a traseira parece de vidro, mas não é, é uma traseira de plástico. E isso faz o celular parecer que ele tem uma traseira de vidro com um design aí atrás que faz uma coloração muito legal aí na traseira dele e você fica impressionado por não ser de vidro porque parece muito, o que ajuda também na questão aí de proteção contra quedas. Então no caso ele vai ser mais difícil de quebrar aí do que se fosse um celular com a traseira de vidro. Ele conta com a saída de fone de ouvido, o que é muito bom, e ele conta aí com o cabo tipo C. Ele tem slot para 2 chips de telefone e ainda tem slot para cartão de memória, o que é muito bom. Com relação ao processamento, ele tem um Exynos 9610 que roda 2.3 GHz e tem memória de 4 e 64 GB de armazenamento interno. E ele é excelente para rodar jogos, porém tive um problema que acontecia toda vez que eu estava utilizando o fone de ouvido Bluetooth. De vez em quando ele perdia a conexão do Wi-Fi e do Bluetooth do nada, e aí ficava uns 10 a 15 segundos com o celular meio que travado, sem funcionar direito, e depois o Wi-Fi voltava e o Bluetooth voltava e conectava a internet e o Bluetooth novamente. Então esse foi um ponto aí que eu achei que eu precisava contar para vocês, que passou comigo e a minha esposa também. Na época ela utilizou por uma semana, ela teve um problema aí também com relação a quando a internet caía, o celular travava e depois quando voltava a internet ele voltava novamente. Então pode ser que esse fato aí é algum problema do software que pode ser atualizado aí com as próximas atualizações que tiverem aqui com ele. Mas com relação aos jogos, ele roda todos os jogos aí da Play Store tranquilamente, até os mais pesados, no gráfico mais pesado, sem dar lag e travamento. Então ele é muito bom com relação a isso. Infelizmente ele não roda o Fortnite, porque o Fortnite é só para celulares aí top de linha e esse daqui não é, ele é um intermediário. Com relação à bateria, ele tem uma bateria de 4.000 mAh e infelizmente não foi o suficiente para o desempenho desse celular. Ele tem um consumo de bateria muito estranho e o desempenho dele com a bateria é muito fraco, então você tem que estar carregando esse celular pelo menos 2 vezes por dia, o que é horrível para um celular que tem 4.000 mAh de bateria. O único jeito de corrigir esse problema foi ativar um modo economia de energia que fica aqui nas configurações. Então você configura lá, coloca esse modo de energia para poder fazer o celular durar o dia inteiro aí, para você precisar carregar pelo menos uma vez por dia, porque sem esse modo ativado você vai estar aqui tendo que recarregar ele várias e várias vezes. Uma coisa legal é que esse celular ele já vem aí com o modo noturno para você configurar. Então você ativa aí o modo noturno dele, que ele fica aí com o fundo preto e as letras brancas. Então tem vários outros aplicativos que já estão ativando esse modo noturno também, para ficar interessante para você aí, para até economizar bateria e ainda ficar com um aspecto diferente e bonito. E eu gosto bastante desse modo noturno do celular, que ele fica nesse estilo diferenciado. Com relação às câmeras, ele tem uma câmera frontal de 25 megapixels e ele tem 3 câmeras traseiras, uma de 25 megapixels wide, uma de 8 megapixels ultra wide e uma de 5 megapixels depth sensor. E ele grava em até 1080p a 30 fps. As câmeras dele são excelentes,
principalmente para tirar foto à noite. Ele tem um software que faz com que a câmera fique muito boa à noite mesmo, e fica até melhor do que o Motorola One Vision com modo noturno, para você ter uma ideia. Então a câmera dele noturna é incrível, e o que eu mais gostei desse celular com relação à câmera foi o modo Ultra Wide. Então você consegue fazer vídeos no modo Ultra Wide e tirar fotos incríveis. Então eu fiz um teste de câmeras aqui, se você quiser estar observando, pode clicar no link aqui, tem vários exemplos de fotos que eu tirei, inclusive na praia lá, que ficou muito show. O único ponto negativo dessa câmera que eu tenho que destacar é que ele tem aí na selfie um modo embelezamento, então a foto não fica tão legal aí com esse modo embelezamento, e mesmo eu tirando o modo embelezamento todo, ele ainda continua com o modo embelezamento automático aí nativo do aplicativo. Então eu não gostei disso, é algo que eu não gosto, então esse é um ponto negativo que eu tenho que destacar na câmera. Mas fora isso, ele tem outras coisas legais, como por exemplo o emoji AR, você consegue configurar aí para o seu rosto, aí ele vai fazer um bonequinho aí parecido com você, que você pode movimentar o seu rosto, mandar vídeos falando como se fosse o bonequinho falando, você consegue mexer vários rostos. Vou colocar a imagem para você aí dos testes de câmeras que eu fiz com isso, e é muito legal também esse modo AR. Além de você poder configurar modos de desfoque de fundo e outras coisas muito legais que você consegue fazer também. O único ponto negativo que eu tenho que destacar é com relação ao embelezamento. Fora isso, a câmera é muito boa, é muito show, vale muito a pena. E antes de eu continuar falando do ponto que eu não gostei desse celular, que eu odiei, eu fiz até um vídeo falando que eu odiei sobre isso nesse celular. Antes de falar sobre isso, eu tenho que contar pra você que esse celular tá com uma promoção muito boa na Americanas, com o cupom de desconto aqui na descrição. Então você clica lá e aproveita que ele tá saindo com uma promoção incrível e tem poucas unidades desse cupom. Então se você correr lá e aproveitar agora, você consegue comprar ainda com esse super descontaço. Mas se você demorar muito, pode ser que o cupom acabe. Então vamos falar agora com relação ao que eu não gostei. Mas peraí, a TV digital aqui, se você não sabe, ele tem a TV digital é muito boa. No entanto, aqui na minha região só funciona um canal, então meio que tem, mas a bateria também não é tão boa, então eu acabo nem utilizando a TV digital. O ponto que eu tenho que destacar aqui é com relação ao microfone dele, que é um microfone bom, tem uma qualidade boa, porém ele dá um eco. E quando eu fui gravar uma live com a participação do Ricardo, canal Conectado, um salve aí pra ele, a live ficou uma bosta, porque o áudio ficou aí com eco e não ficou legal. E eu não sei se o problema foi do A50 ou se foi alguma coisa com relação à internet, o aplicativo, mas mesmo assim o áudio dá meio que um eco. E com relação ao som dele, quando você vai assistir filmes, o som não é legal, principalmente para assistir vídeos no YouTube também, fica com ele som muito agudo, e quanto mais você aumenta, pior o som fica. Então eu sempre utilizo o celular com fone de ouvido. Então é uma dica que eu dou para vocês aí, o áudio dele aqui para speaker não é tão bom, então utilize um fone de ouvido. E a Samsung já manda o fone de ouvido na caixa, o que é muito legal. Tecnologia. E hoje eu estou aqui com essas duas belezuras, que é o Motorola One Vision e o Galaxy A50, para falar para você o que eu achei de estar utilizando os dois e qual seria a melhor opção para você e o melhor custo-benefício. E o último ponto que eu não gostei que eu tenho que falar para vocês aqui é com relação ao desbloqueamento digital, que demora aí cerca de 2 a 3 segundos para desbloquear isso quando reconhece o seu dedo, e também com relação ao desbloqueamento facial, que é muito lento também, demora de 1 a 2 segundos aí para desbloquear, comparado com outros dispositivos aí, né, que eu já utilizei, por exemplo, o Pocophone. É uma diferença tremenda. O Pocophone, na hora que você clica aqui, ele já desbloqueou, então é muito mais rápido. Isso daqui pra mim, com esse 1 segundo, 2 segundos demorando, cara, dá uma tristeza. É muito melhor você ir desbloquear com o padrão, que você desbloqueia mais rápido, do que ficar esperando desbloquear com o digital ou com desbloqueamento de tela. Então esse celular, ele tem uma qualidade muito boa, tem vários pontos positivos. E se você gostou dele, o que você mais gostou aqui do Galaxy A50 e o que te faria comprar ele, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Então é isso, não se esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais, e porque lá eu tô postando conteúdo diferente lá no Instagram todos os dias. Então eu fiz um cronograma aí de postagens de segunda a domingo para vocês terem uma qualidade de conteúdo melhor, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então clica aqui no link na descrição, vai lá me seguir no Instagram, porque tem muita coisa legal. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tem juiz. Até o próximo vídeo e abraços!